Bora começar do início, né? De trazer essa parte aí do início da advocacia e de começar. Você se lembra do primeiro Cláudio Feitosa Você é do município daqui de próximo, né? Qual é a tua cidade, Cláudio? Vamos lá. Eu sou de Altos. Perfeito. Né? Na realidade, eu nasci em Teresina, mas um mês eu já fui para Altos, porque meus pais moravam em Altos. E eu fiquei morando em Altos até 19 anos de idade. Quando eu vim para Teresina, já no último semestre de Direito. Eu me formei com 20 anos de idade, né? Completei 20 anos em maio. Em julho, eu estava recebendo o canudo de bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí. E 2 meses depois, já estava recebendo minha carteira da OAB. Então, isso foi em 1990. Nós temos, 35 anos já de trajetória da advocacia. Sim. Ininterrupta. Me diz uma coisa, mudou muita coisa da advocacia do passado, da máquina de escrever e do processo físico para a advocacia atual? Mudou muito. Nós tivemos uma revolução grande. A área do direito foi a área que mais experimentou mudanças. Eu não vejo, claro que tem todas as áreas da comunicação social, né, experimentaram mudanças, né, revoluções na realidade. Perfeito. A comunicação ficou mais fácil. Você tem acesso a dados, você tem acesso a informações, você tem acesso à cultura. Claro que do mesmo jeito que você tem acesso a conteúdos bons, você tem acesso também a conteúdos ruins. Mas vamos ficar no conteúdo bom. Sim. Na realidade, o direito mudou muito. Eu me posiciono como um advogado dinossauro. Por quê? Em 1990, antes de eu me formar, minha mãe comprou uma máquina de escrever daquelas que parecia um jabutizinho, que você embutia para levar... Levar igual uma maletinha, uma né? maletinha. Uhum. Então, era o que se tinha na época. Os processos se perdiam, os processos eram físicos, as certidões, atas de audiência, algumas eram até manuscritas. Tá certo? Uma coisa bem arcaica. Então, eu vivi isso. Eu comecei nesse momento, profissionalmente falando, né, vivenciando a advocacia, e a gente tinha muitas dificuldades. Hoje o processo não se perde, hoje o processo está na nuvem, tá certo? O processo tem acesso, o processo não há motivo nenhum para que o processo não ande por conta de não localizá-lo. Tá? Fica muito... Hoje em dia nós temos acesso à informação. Um exemplo também que eu gostaria de destacar, a gente tinha pouco contato com o tribunal, né? Principalmente decisões, repositório de jurisprudência, era uma coisa assim difícil na minha época. O advogado do interior, esse tinha dificuldade mais, porque para receber informações, em alguns momentos, né? Eu estou falando numa era anterior ao fax. Ô, louco. Entendeu? O fax já foi uma grande revolução, né? O fax, aí passamos para a era do computador, né? Que você começou a utilizar o computador com aqueles HDs. Disquete. Não era disquete, é novo. Tinha como é que se diz? Umas coisas de papel grandonas que tinha assim um local onde se gravava as informações. E de lá para cá nós evoluímos muito. Que bacana. Né? O direito evoluiu muito. Antigamente, como eu estava explicando, né, havia necessidade muito de ter escritório físico. Na minha época de início, né, a gente tinha aqueles medalhões que eram escritórios que você passava na porta e via aquele nome, que eram pessoas que você te referenciava. Olha, na área criminal tinha fulano e cicrano, na área na área comum, né, na área civil, na área trabalhista, tínhamos essa estrutura, esses nomes. E a gente passava na porta dos escritórios e via aqueles escritórios assim, alguns palacianos, e via aquela estrutura, vamos dizer,
que era para dar comodidade ao cliente, para dar um local bom para o advogado receber, mas também não era um sinônimo de status, né? Hoje em dia, a advocacia, você pode fazer uma petição onde você estiver. Você não precisa estar num local fixo. Você pode atender um cliente online. Você pode... Eu já tive casos em que eu fiz audiência com testemunhas no exterior. Isso é uma facilidade que veio, assim, uma revolução. Uma revolução. Nós saímos da idade da pedra para uma idade do Zoom, ou melhor, eu não sei rotular, mas a idade, assim, da conexão full time, né? Sim. Vamos iniciar por aí. Eu vejo que hoje a advocacia 4.0, que a gente usa esses termos aí atuais, né? Aí aqui nessa advocacia 4.0 a gente está falando sobre 3 grandes pilares. É lógico que dentro desses pilares tem outras coisas. E aqui eu vejo sobre direito, business e comunicação. Dentro da comunicação eu vou colocar gestão. Então vamos começar pelo... Antes você falou muito sobre o direito. O direito ele começou a se diversificar. Das atas manuscritas, começou esse processo eletrônico aí, onde lá no tribunal a gente tem linha cronológica, selo diamante, e por aí vai. Tudo está eletrônico. Como é que você vê a importância da base do direito sólida ainda hoje? Aí eu falo direito como conhecimento. Como é que você vê isso? É extremamente importante essa base, esse conhecimento. Nós estamos vivendo uma época em que as coisas estão acontecendo assim de forma muito rápida, né? Até alguns conceitos estão mudando de forma bastante dinâmica, né? E que a gente precisa se adaptar. Perfeito. Por isso, quando eu digo que a advocacia é uma adaptação, o advogado tem que ser um camaleão para ele sobreviver, para ele estar antenado, para que ele consiga dar aquela expressividade no mercado. Ele tem que ter essa base, vamos dizer, ele tem que ter essa base jurídica. O que é base jurídica? É um conhecimento, é ter uma noção de processo, é saber o que está argumentando, é saber como argumentar, porque não é só saber o que está argumentando, não é só o direito material que está se discutindo. Muitas vezes você é especialista em direito material, mas você falta aquele tino para fazer uma melhor abordagem junto ao judiciário, que é a parte processual. Tá certo? Então, o advogado, ele precisa muito dessa base cultural. Essa base cultural está mudando. Perfeito. Eu, quando eu me formei, nós tínhamos o Código de 16, Código Civil 16, né? E nós já estamos com o Código Civil de 2002, que começou a vigorar em 2023. E nós já estamos com o Congresso Nacional com um projeto de lei já para um novo código. Porque, olha aí, Davi, quase 90 anos para dizer que o código, direito, ele é dinâmico, o código de Clovis Bevilacqua, né, estava ultrapassado. 90 anos. E agora nós estamos um pouco mais de 23 anos, nós estamos 24 anos, nós estamos discutindo um novo código. É porque todo código, ele já, a grande maioria já chega ultrapassado, né? A sociedade por isso que precisa ficar. Por exemplo, hoje a gente vou até puxar um tema que eu ia deixar lá para depois, e depois a gente volta para esses 2 pilares, que é a IA. A IA, ela vai trazer mudanças no código. Sim, certamente. Concordo. Ela está mudando a vida da gente, ela está mudando. ela tem pessoas que dizem que quando não tem conversar, começa a conversar com a IA, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, você tem aquela dificuldade, melhor, as pessoas estão tendo que experimentar, viver nesse momento, com muita informação, e elas estão começando a ter dificuldades até mesmo de se posicionarem nessa vida moderna, porque o tempo está exigindo muito das pessoas. Essa comunicação, Davi, ela cria uma situação que eu acho interessante,
que é, algumas vezes, até um esgotamento mental. Sim. As pessoas ficam com dificuldade de absorver, elas começam a viver num multiverso, né, um metaverso, a imagem da pessoa, ou o que é que ela se identifica. E aí eu trago a figura do Instagram, tá certo? Muitas pessoas hoje, vamos dizer, criam uma figura paralela delas mesmas dentro do Instagram. Que lá tudo é perfeito. Tudo é perfeito, tá certo? Inclusive tem músicas a respeito desse sentido, né? Você deve conhecer, né? Sim. Então o que acontece é o seguinte, nós temos... todo mundo vive naquela questão do stories. Então nós temos que viver o seguinte, isso também acontece para o profissional do direito, Imagina. Para o advogado. Porque muitas vezes a sociedade exige, olha, eu me formei, eu tenho um canudo, eu tenho necessidades, tá certo? Eu preciso despontar. Eu acho que na minha época as pessoas eram mais, assim, eram menos imediatistas, eram mais de procurar ter consistências, para em cima da consistência, que é a consistência que é a base cultural, em cima da consistência você começar a trabalhar para ter, vamos dizer, ter frutos daquele profissional que você está se formando, está se fazendo, né? Porque não é só o canudo, é o dia a dia, é a mudança do direito, é você estar atualizado, é você estar antenado, você estar no meio no mercado, você saber vender o seu serviço, você saber cobrar, porque é um ponto interessante. Muitos advogados não sabem cobrar. Eu, por exemplo, eu tento me condicionar a saber vender meu serviço bem e saber cobrar também bem, porque a gente vive disso. Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte, essas mudanças, né, elas fazem com que o profissional do direito, muitas vezes o advogado, principalmente, ele imagine uma situação de esse meu canudo, já estou num patamar que posso estar numa situação, vamos dizer, de conforto, de mostrar. Só que não é bem assim, porque a gente precisa realmente ter até humildade para reconhecer que a gente tem nossos limites. Perfeito. O advogado tem seus limites, claro que ele precisa, a partir do momento que ele está defendendo um cliente, teoricamente o advogado não é para ter limites. Perfeito. Mas o limite dele é o quê? É o conhecimento dele. Ele só vai ter condição de discutir, argumentar um determinado tipo de contrato, uma cláusula contratual, argumentar um tipo de defesa, argumentar um tipo de manifestação, ou até adotar um determinado recurso, se ele tiver a base. Sem a base, não. Eu quero voltar nesse ponto aí. Advogado precisa. Aí a gente deixa para conversar bem lá para frente, porque é um tema que merece um destaque bem especial. Pronto. Vamos começar só superficialmente. Comerciante do direito, você me falou aqui no off, né? Sim. Qual é a importância do advogado saber precificar? Porque tem todos os conceitos que a gente muda da advocacia para cá, mas é o que torna o escritório um negócio. Porque, enfim, essa é a forma como você faz para se sustentar. É a monetização da sua vida. Então, vamos começar por aí. Tem alguns temas que são o custo do processo, que é o CAC, vamos trocar aí, que é o custo do cliente, né, na empresa. Aí tem também que você tem que ver a questão do teu lucro, a margem, e aí vamos colocar aqui como margem, perfeito? E tem o ROI, que é o retorno sobre investimento. Então na advocacia a gente vai chamar isso aqui de tempo, isso aqui de lucro, e esse outro aqui de gestão. Como é que você vê hoje a questão desses conceitos para que realmente o escritório possa sentir que ele tem um processo e que ele está andando? A gente precisa muito, assim, vamos dizer, se especializar para conhecer esses determinados conceitos, né? Você está muito, você está apresentando referências científicas. Eu sinto mais, vamos dizer, eu demonstro mais o que eu sinto na pele. Perfeito. Como é que é na pele?
Claro que você tem noção de que você precisa ser um comerciante do direito. O advogado precisa ter essa noção, mesmo porque ele tem a necessidade dele, mas as necessidades são deles. Aí você vai. A sociedade também exige um determinado padrão para o advogado, um determinado padrão de investimento, padrão de status, exige. Mas eu acho que a gente, como advogado, pelo menos é isso que eu aprendi com minha base, né, minha família, é que status, tudo isso aparece depois de você ser. Perfeito. Você tem que ser primeiro, tá certo? Para que isso possa aparecer. Então, o que acontece é o seguinte, vou voltar para a situação na questão de tempo da advocacia. Nós temos que otimizar tempo, tá certo? Nós temos que estar disponíveis, né? O advogado tem que estar disponível para o mercado, para ter clientes. Tem uma situação nova que está aparecendo, já citei aqui numa conversa informal com você. Nós estamos na discussão de IPTU. Tem locais que houve um acréscimo de IPTU de 500% aqui no município de Teresina sendo cobrado. É uma área que não tem nada a ver com a minha área, assim, vamos dizer, diretamente, porque eu trabalho muito na parte empresarial. Trabalho, civil, consumidor. Mas também, meu escritório tem atuação também na área tributária, por conta de, ou diretamente, ou através de parcerias. Perfeito. Eu tenho um advogado que está no escritório, associado, que é tributarista. Então, o que acontece é o seguinte, é um mix do escritório. Então, você tem que agregar. Então, tempo, não é só o tempo de atender o cliente, é o tempo também de você colocar o cliente numa situação de que ele possa discutir todos os assuntos dentro do seu escritório. Fidelizar. Né? Eu tenho clientes de mais de 30 anos. Sim, que há 30 anos a gente tem uma boa convivência, que a gente tem uma boa parceria. Claro que um relacionamento qualquer relacionamento tem os momentos difíceis, os momentos alegres, né? Mas a gente vive tentando harmonizar sempre, atendendo às necessidades do cliente. Aí eu vou para o segundo item que você falou aí, que é a questão da monetização, do lucro. Perfeito. O lucro é uma questão que, como eu disse, ele vem em decorrência de associar o tempo ao saber e ao ser. Então, eu não sou especialista, eu acho que algumas vezes, até alguns clientes não. Eu já recebi alguns clientes que dizem o seguinte, rapaz, você cobrou tão barato. Advogados novos, eu gostaria de dizer o seguinte, eu me solidarizo com vocês por conta de que realmente a gente não é formado para ser comerciante do direito. Né? A gente não tem noção mais, a gente tem que pensar em algum momento de buscar se aperfeiçoar nesse ramo, porque é um ramo importante para qualquer escritório, qualquer sucesso profissional. Então vamos ao último item, que é gestão. Gestão também, jovem advocacia e colegas, é uma situação que você tem que buscar, tem que ter um determinado momento que você vai ter que criar técnicas dentro do seu escritório para otimizar seu tempo, otimizar o seu nome junto ao mercado, junto à estrutura judiciária. Algumas vezes, eu falo de estrutura judiciária, mas eu atuo muito na área administrativa, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, PROCONs. A gente atua também em áreas que não judiciais. Sim. E uma das situações que meu escritório também apresenta, que é um mix que tem lá, né, que a gente oferta, é uma advocacia consultiva, uma advocacia preventiva, é uma advocacia de buscar prevenir, né, praticar atos dentro da gestão do cliente para que se evite litígios. Né? É o feijão com arroz que o meu cliente empresa tem que fazer dentro da gestão própria,
para que isso não reverbere em demandas judiciais. Isso, muitas vezes, tem clientes meus que eu tenho dito sempre, olha, se nós tivemos um processo, é porque nós não fizemos a tarefa de casa. Perfeito. Algo saiu fora do script. Então, é basicamente isso. Você une conhecimento, primeiro item, a questão do tempo, a questão da gestão, aí vai para o último, que é o lucro. Vamos voltar só. Tem uma parte, uma curiosidade. Como é que o processo ele é um diferencial na facilidade do escritório? Em qual sentido o processo? Eu acredito que lá dentro do teu escritório tu deve ter POP para tudo. Como é que você viu com o tempo essa cultura dentro do escritório te ajudando em todo... Por exemplo, assim, entra X cliente é novo, então aí eu vi você falando sobre advocacia consultiva, né? Então esse cliente novo você já vai orientar, e daqui por orientar ele já vai para outra mesa lá no escritório. Como é que você vê esse diferencial hoje na sua advocacia? Nós temos que criar dinâmicas internas, né? Padrões internos em escritório para podermos melhorar essa gestão de tempo. Gestão e tempo, né? Perfeito. Tá certo? Mesmo porque você tem que deixar o cliente, mas antes de tudo você tem que tratar todo o cliente com o mesmo grau de importância. Claro que tem alguns assim que você tem até mais, vamos dizer, mais simpatia, mas o escritório ele tem que ser eficiente. Então, a busca da eficiência faz com que a gente tenha necessidade de sempre estar aperfeiçoando a dinâmica. Eu vou dar um exemplo bem claro, acompanhamento de publicações em diário, que é uma coisa basilar. Hoje, com as novas versões do PJE, isso passa quase que, vamos dizer, quase tudo fica instantâneo, porque a partir do momento que o processo cria um ato, ele já comunica para o advogado. E essas são as vertentes que a gente tem que se adaptar. Meus clientes mesmo, todos eles, eu estou orientando. Uma coisa que aconteceu, uma revolução que aconteceu no judiciário. Não só no judiciário, mas também na parte administrativa. Nós tivemos a instituição do DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Sim. E nós tivemos também, no ano passado, a edição, o estabelecimento do DJE, que é o Domicílio Judicial Eletrônico. Então, o DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, é o instrumento que é usado para as comunicações do Ministério do Trabalho. Não existe mais carta. É como se fosse uma caixa postal eletrônica. Você está lá, você recebe o DET, o seu link do DET, sua conexão do DET, sim, recebe aquela comunicação, você tem a obrigação de em 10 dias fazer aquela leitura. Se você não fizer em 10 dias, vai ser considerado automaticamente lido aquele expediente. E se você não cumprir o prazo que está lá disponível, você vai ter prejuízo. Uma auto-infração, uma notificação ministerial, no sentido de você apresentar um determinado documento, adotar uma determinada providência, tá certo? Isso é uma revolução. Do mesmo jeito que o domicílio eletrônico judicial. Sim. A figura do oficial de justiça para fazer citações, notificações iniciais, praticamente vão parar de existir. Vão parar de existir, porque todas as empresas, todo o CNPJ tem a obrigação de ter o domicílio judicial eletrônico. Do mesmo jeito que tem o DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Então, tanto o administrativo como o judicial está com essa mesma configuração. Então, são 10 dias para fazer a leitura e 10 dias para registrar o conhecimento. Se em 10 dias se marcarem a audiência e você não fez a leitura e não souber, revelia. Bacana. Então, que a gente tem noção disso, e aí eu vou responder aquilo que você está
eu citei um exemplo para responder aquilo que você perguntou. É a necessidade de você instrumentalizar de rotinas, Com existe certeza. necessidade, mas também a necessidade de você ficar de olho, porque em determinado momento sua rotina vai ter que mudar, tá certo? Do mesmo jeito que você também muda a questão do atendimento do cliente. Determinadas matérias ficam comigo, determinadas matérias ficam com minhas sócias, né? Tem a doutora Daniela Batista, doutora Beatriz Feitosa e doutor Carlos Iuri. Quer dizer, o doutor Carlos Iuri é nosso advogado associado. Então, a gente tenta fazer com que haja essa interação, tá certo? A gente cria grupos de discussão. Nós temos um grupo só para discutir matérias, né, de cunho, de atualização. Hoje mesmo eu mandei alguns links, né, algumas matérias relacionadas às novidades da abertura do comércio nos feriados. A partir de 1º de março, né, domingo, começa a vigorar a nova portaria do Ministério do Trabalho, no qual, em regra, o comércio só abre nos feriados se houver acordo coletivo de trabalho. Salvo algumas exceções, mas via de regra vai ser essa. Então vai começar a vigorar. Então aquilo que tinha como abertura, vamos dizer, aquilo que se tinha anteriormente como abertura geral para a atividade comercial nos finais de semana, já não vai ser mais permitida, a não ser que se haja um acordo coletivo com o sindicato ou convenção coletiva. Então, eu já estou disparando um parecer para os clientes, uma manifestação, isso para que é eles bacana. tenham conhecimento, para que a gente faça a prevenção, a consulta. Isso é legal. Obrigado por... Cláudio, agradeço as explicações que você deu aqui hoje e o sentimento é de gratidão por você ter vindo aqui, ter ajudado. Eu sempre digo que todo convidado que vem para cá é uma aula que a gente aprende um pouquinho sobre o que é que está acontecendo no escritório, o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, para que a gente aprenda com esse teu conhecimento e diz assim, cara, tá dando errado para mim porque eu não tô fazendo isso, mas o Cláudio veio lá e eu acredito que se eu aplicar mais ou menos o que ele tá fazendo, posso até entrar em contato com ele para fazer uma parceria, porque eu tô vendo que ele tá muito bem organizado. Para finalizar esse episódio, eu sempre gosto de pedir uma mensagem que o Cláudio vai deixar nesse dia de hoje, e quando ele voltar ele vai dizer assim, cara, eu deixei a mensagem aquele dia lá, porque o Cláudio daquele dia estava sentindo isso, e hoje eu estou sentindo outra sensação. Então qual é a mensagem que você deixa para o nosso público? Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria somente de registrar que o advogado, ele nunca deve se sentir pronto. Ele deve sempre se aperfeiçoar, ele sempre tem que estar antenado à bagagem jurídica, às novas regras e às necessidades da sociedade. Não existe aquela figura estanque, né? Por mais que você queira estabelecer que a segurança jurídica requer uma estabilidade de relações, ou estabilidade de entendimento, nós estamos vendo que até o judiciário mesmo, a cada dia, tem uma interpretação nova, a cada dia ele tenta se aperfeiçoar. Não existe um mundo, vamos dizer, pronto, definido. Existe um mundo ideal. Então eu digo para o advogado, para a advogada, que eles têm que buscar essa interação. Eles têm que buscar também a questão de até mesmo de buscarem tranquilidade, confiarem. Aliás, o advogado tem que confiar no próprio advogado, em si, para que ele possa ter altivez para defender os interesses do seu cliente, para que ele possa ter altivez para apresentar uma boa consulta. Então, essa é a minha mensagem. Antes eu vi a mensagem de um colega que ele disse que quando ele começou, né, no direito, ele era uma pessoa, ele tinha uma mentalidade, algum tempo depois, quando ele era professor, ele tinha
outra mentalidade, outro pensamento. E eu lhe digo com certeza, são 35 anos de exercício da advocacia ininterrupta. Então eu tenho 35 anos, eu acho que não é cada ano não, é a cada dia. A cada dia a gente inicia, o advogado, eu, Cláudio, advogado, inicio o meu dia com um pensamento. Não sei se vai ser o mesmo pensamento da manhã, mas a gente sempre busca acertar e, acima de tudo, a ser feliz. E é o que eu recomendo a todos. Bem, pessoal, para você que ficou até aqui, vou te convidar para compartilhar, curtir e comentar esse conteúdo que a gente trouxe aqui para você hoje. Cláudio, agradecer a sua disponibilidade, trazer a sua experiência para que o nosso público possa aprender ainda mais com a tua vivência, tá bom? Tá bom, muito obrigado também, viu? E agradeço a parceria de vocês, tá certo? A faculdade também, né, Unicet. E estamos aqui, qualquer hora que precisar, a gente está aqui para colaborar. Ok, obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.